Câmara, Campinas. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa exposição e apresentação do caminho de Dom Paulo e os direitos humanos. Falar um pouco da história de Dom Paulo. Hoje é a última atividade que nós estamos fazendo. Fizemos aqui na Câmara, aproveitando aí a última semana do ano legislativo, e nós achamos que seria muito importante, que nós pudéssemos reunir nessa tarde de hoje a representantes, principalmente das comunidades, das entidades que receberam a exposição, e também para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer essa exposição. Então, eu queria aqui para essa primeira mesa convidar para compor a mesa aqui conosco o Mostafa Bartar, que é coordenador da URI, Iniciativa das Religiões. Seja bem-vindo. E também para nos falar um pouco da história de Dom Paulo, Renato Simões, que é membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e ex-deputado estadual. Nós estamos aguardando aqui o Mansur, que é o autor dessas fotos. Ele deve estar um pouco atrasado ainda, está vindo de São Paulo, mas com certeza deve chegar aí nos próximos minutos. Eu queria anunciar aqui a presença do Pai Joãozinho, que é presidente da Armac e da Associação dos Religiosos de Matriz Africana. Obrigado pela presença, mãe. A Adelaide Albergaria, coordenadora e representante da Universidade de São Francisco. Obrigado pela presença. O Legiuni, que é da direção do Comitê Municipal do PCdoB. Obrigado pela presença. O Benedito Ferraro, o padre Benedito Ferraro, assessor da Pastoral Operária de Campinas. O Alexandre Nabil, que é membro da comunidade Bahá'í. Obrigado pela presença. O doutor Ademir José da Silva, da Soca Gakkai, e também da OAB, né? Obrigado pela presença aqui. O senhor Francisca dos Santos Rei, representando a Pastoral Carcerária, dona Francisca, obrigado pela presença. A Márcia Molina, que é vice-presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Então, aí depois, pessoas que ainda não se identificaram, a gente vai... Mas eu, antes de passar aqui para o Mostafa, para fazer uma saudação, eu queria muito rapidamente falar da importância do que, para nós, da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, a importância dessa exposição e o significado dela nessa trajetória que nós fizemos. Porque no momento difícil da conjuntura, em que os direitos humanos têm sido ameaçados no mundo todo, com uma pauta extremamente conservadora, com os direitos dos trabalhadores sendo retirados, e os valores fundamentais de direitos humanos em relação à vida das pessoas têm sido muito banalizada na medida em que as políticas públicas têm se ausentado da atenção básica das pessoas, E aqui em Campinas nós vivemos um dilema extremamente muito grave com a negação do direito à saúde, e nós acabamos de assistir o escândalo que a cidade tem passado,
e isso tem levado as pessoas a perder esse direito fundamental, que é o direito à saúde, né? O Brasil é signatário de termos que garante o direito ao acesso à saúde das pessoas, e o que nós assistimos é que a negação a esse direito tem levado várias pessoas a óbitos. Inclusive, foi uma das iniciativas que nós tivemos de fazer um questionamento junto à direção do hospital, junto ao Poder Municipal, que essa negação tem matado as pessoas, né? Na medida em que as pessoas perdem o direito à saúde, não conseguem se consultar em tempo hábil, não conseguem fazer a cirurgia, não conseguem se internar, elas têm perdido a vida. E isso, para nós, é um direito fundamental, que nós precisamos fazer com que esse legado de Dom Paulo possa nos ajudar a construir uma consciência, uma relação entre as pessoas, que direitos humanos não é um direito que defende bandido, como a gente tem ouvido muito, mas é uma forma da gente garantir o direito à vida das pessoas, o direito ao trabalho, o direito ao emprego, o direito à educação. Foi com esse espírito que nós, junto com as entidades pastorais, nós organizamos essa exposição, e que nós esperamos que ela sirva como um alerta, como um alento para que a gente possa enfrentar essa difícil travessia que nós estamos passando. Então, eu passaria aqui para o Mustafa, para que ele pudesse fazer a sua saudação e falar um pouco da sua relação e da sua luta nos direitos humanos. Funcionou? Funcionou. Obrigado. Eu sou coordenador da URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. E eu quero agradecer imensamente essa iniciativa que o vereador teve de fazer essa homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu tenho uma relação pessoal, que eu vou contar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou falar sobre o relacionamento da URI. Eu quero contar um episódio que retrata o perfil desse homem santo e que, além de praticar a sua religiosidade, era um defensor muito ardente dos direitos humanos. No auge da violência, durante o governo militar, documentos guardados em Genebra revelaram que o cardeal Dom Evaristo Arnes liderou um movimento internacional, coletou fundos de forma sigilosa, manteve encontros com líderes no exterior para alertar sobre as violações dos direitos humanos. No Brasil, a gente conhece mais a sua atuação, ela foi pastoral, muito dirigida aos habitantes de periferia, aos trabalhadores, à formação de comunidades eclesiásticas, nos bairros, nos diversos condomínios que foram surgindo, principalmente com as pessoas mais pobres, e foi um defensor muito grande dos direitos humanos. Ele foi ordenado sacerdote em 1945, foi estudar em Sorbonne, em Paris, formou-se em estudos brasileiros, latinos, gregos e literatura antiga. Ele foi bispo e arcebispo de São Paulo durante os anos de 1960 a 1970. Ele se destacou por sua luta política contra as torturas praticadas pela ditadura e também a favor do movimento Diretas Já. Em 72, ele criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo e incentivou a Pastoral da Moradia e a Pastoral Operária. Em 85, o cardeal criou a Pastoral da Infância e, com o apoio da sua irmã, a conhecida senhora Zilda Arnes,
morreu o terremoto em 2010 no Haiti, eles realizaram diversas atividades humanitárias. Eu queria também, como coordenador da URI, dizer uma frase que a Salete, que infelizmente não pôde estar presente, pediu desculpas, mas ela pediu para eu dizer só uma frase que definia bem a Dom Evaristo Arnes. Devemos ter amor a Deus e aos cidadãos, acima de tudo. E agora eu vou falar da minha relação pessoal. Meu pai era um grande amigo do Dom Evaristo Arnes. Meu pai era um dos representantes da FEBAHAI em São Paulo e eles mantinham conversas longas durante tardes inteiras. Uma dessas conversas eu estava presente. E eu tenho que contar um episódio muito interessante. Nós ganhamos de Dom Evaristo uma Bíblia e ele não queria rasurar a Bíblia. Então ele, num papelzinho, ele escreveu a comunidade Bahá'í de São Paulo, aqueles que conhecem o caminho. Eu achei isso muito tocante. Nós temos essa Bíblia, tá com a minha irmã, ela mora atualmente em Florianópolis. Mas eu queria falar também do que a gente conversou e do que meu pai conversava com ele nestas tardes em que eles tomavam chá juntos. Ele ia na minha casa, minha mãe era iraniana, ela fazia um chá especial iraniano, e ele gostava muito desse chá, então ele constantemente ia na casa dos meus pais. E eles falavam muito sobre ecumenismo. E eu lembro de uma das coisas que eles estavam conversando e eu redigi. Então eu vou até ler, gente, porque conforme ele ia falando, ele disse que a palavra ecumenismo veio do latim ecumenicus, que significa geral e universal, e do grego oikomenikos, que significa mundo habitado. Então ele dizia que o mundo habitado pela diversidade, o mundo é habitado pela diversidade de credos e pensamentos. Que o ecumenismo não é só respeito pelo pensamento alheio, é aproximação, cooperação, busca da fraternidade, superação, e aí uma palavra que ficou marcada para mim pro resto da vida: admiração por tudo de belo que existe na outra religião. No Brasil, esse ecumenismo, dizia ele, é amplo, porque nós somos um povo religioso e multicolorido. Este é o formato da nossa sociedade com as diversas religiões que nós temos aqui no Brasil. Nessa homenagem a Dom Evaristo Arnes, eu acho que é muito importante a gente resgatar esse senso de ecumenismo, que é, na verdade, o que norteia a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas. O que nós buscamos dentro da URI é o que existe de denominador comum entre as várias religiões. E é muita coisa. Todos os preceitos bons são comuns a todas as religiões. Todas elas pregam amor, caridade, fraternidade, enfim, todas as coisas nobres são pregadas por... Então, o que existe de comum entre as religiões é muito maior do que o que existe de desavença. Então, vamos colocar as desavenças de lado, vamos esquecer as desavenças e vamos nos concentrar sobre o que existe de comum e de bom. E isso pode começar aqui, entre esse pequeno grupo de pessoas que está sentado aqui. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que exatamente há um ano atrás, no dia 14 de dezembro de 2016, foi feita uma audiência pública de número 1674, em Brasília, na Comissão de Legislação Participativa. Tinham diversos convidados: Mariane Matos, que é advogada e professora de Direito Público, Paulo José Pereira de Jesus, que foi
arquiteto, gestor de cidades, escritor, conferencista, e Enildo Viana, que era um cientista social, não faleceu, coitado. Cientista social, mestre em comunicação e conferencista. O sumário era debate sobre o ecumenismo do Brasil. E o presidente da mesa era o deputado Chico Lopes. Então, eu vou ler o que foi transcrito nessa sessão solene. Palavras do senhor Enaildo Viana, cientista social, mestre em comunicação e conferencista. Fica difícil, deputado Chico Lopes, dizer quando começaram de fato as ações do ecumenismo, porque o ecumenismo é sinônimo de universalidade, sinônimo de integração, sinônimo de convivência fraterna. A luta para encontrar a paz, para encontrar uma convivência amigável. Partindo de um momento da história, não poderíamos deixar de ressaltar os esforços dos irmãos da fé Bahá'í desde meados do século XIX. Bahá'u'lláh disse uma frase muito interessante: Deus é um, a religião é uma, a humanidade é uma. Todas as religiões provêm de um mesmo Deus. São muito sábias essas palavras. Muito obrigado. Obrigado, Mustafa. Eu passaria então aqui agora para o Renato Simões. Eu queria só anunciar a presença aqui do Ademir Martins, representando a Pastoral Carcerária e as Cáritas. Obrigado pela presença, Ademir. Seja bem-vindo. Pessoal, uma boa tarde a todas, a todos, os que nos acompanham também pela TV Câmara. É uma alegria termos vencido essa maratona de um mês em homenagem a Dom Paulo, né? E eu cumprimento muito a Câmara Municipal, sua Comissão de Direitos Humanos, através do vereador Carlão, pela iniciativa de convidar também as pastorais sociais, as comunidades, a refletirem nesse momento em que a gente celebra um ano da morte de Dom Paulo, justamente nesse dia 14 de dezembro, um ano atrás ele falecia, resgatar a partir dessas fotos tão ricas que nos foram cedidas pelo autor, né, o Douglas Mansur, e que percorreram vários bairros, comunidades, paróquias, centros de pastoral aqui na cidade de Campinas, encerrando hoje essa peregrinação. E eu pude acompanhar algumas das comunidades aonde a exposição passou, dialogando com as pessoas, e em todas elas as pessoas fizeram uma retrospectiva da história do Brasil a partir dessas fotos. E as fotos são muito interessantes porque nenhuma delas tem legenda, né? O objetivo do fotógrafo não foi dizer o que elas eram, mas estimular que as pessoas conversassem sobre o que elas representaram a partir do que as pessoas conheciam daquilo que estavam vendo. E a conversa era muito rica justamente por isso, porque não era alguém que dizia para os outros o que Dom Paulo representava, mas as pessoas iam resgatando, como fez aqui o Mustafa, a partir das suas experiências pessoais, ou daquilo que sabiam, ou daquilo que interpretavam das fotos, a contribuição desse grande brasileiro para a nossa história. E, evidentemente, que as pessoas que conviveram com Dom Paulo, tiveram essa oportunidade na vida, né, mergulhavam nessas imagens também, recuperando passagens marcantes como essas também que a família do Mustafa viveu no diálogo pessoal com Dom Paulo. Depois as várias entidades que vão falar na sequência também poderão fazê-lo, né? O importante é que Dom Paulo, ele não é apenas uma pessoa para a gente referenciar ou reverenciar pelo seu passado. Isso já seria meritório, né, para todos nós estarmos aqui lembrando da sua memória. Mas também é uma pessoa cujos valores,
cujas ideias, cujos sentimentos, cujos gestos marcam profundamente o presente e sinalizam para um futuro. Então, quando a Câmara e as instituições aqui envolvidas vincularam Dom Paulo à luta pelos direitos humanos, elas estão atualizando um compromisso que é histórico, que vem do passado, que nos legou um conjunto de direitos, muitos dos quais estão sendo espezinhados hoje, para que eles fossem preservados e ampliados, porque isso é uma noção fundamental dos direitos humanos. Direitos humanos são construções históricas, então elas correspondem também às lutas e anseios que as pessoas vão construindo e projetando para o futuro. Com certeza nós estamos vivendo hoje direitos que não eram vividos por antepassados nossos, e nós estamos construindo hoje direitos que vão ser vividos por aqueles que virão depois, pelas futuras gerações. E essa é a beleza, vamos dizer assim, da militância pelos direitos humanos. Não é algo que a gente apenas preserva num museu ou numa exposição, mas algo que a gente cultiva para gerar frutos também para outros que virão junto e depois de nós. Então, aqui nós vamos ver momentos marcantes da vida de Dom Paulo no enfrentamento do regime militar. Dom Paulo é uma figura de muita coragem. Ele, em várias dessas oportunidades, dessas grandes celebrações de massa, estão gestos que confrontavam diretamente com o regime e que, portanto, eram perigosos e muitas vezes eram realizados e mantidos por Dom Paulo, independentemente da vontade e da autorização das autoridades da época. Aqui em Campinas mesmo, quando Dom Paulo veio instalar a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Campinas, na Catedral, né? Eu era jovenzinho quando estava lá, né? Dom Paulo veio mesmo tendo recebido uma ligação dizendo que ele não deveria vir, que era do risco dele a realização do evento. Típico dele. Né? Isso também aconteceu em várias dessas fotos. Estão aqui fotos da celebração interreligiosa em memória de Vladimir Herzog, em 1975, quando nós vamos ver a Catedral Católica de São Paulo aberta para o culto de um judeu que tinha sido apresentado à sociedade como suicida. E, portanto, durante um bom tempo, ele e outras vítimas da ditadura que eram da comunidade judaica e que eram suicidados pelo regime militar, viviam o dilema da própria aceitação da sua comunidade religiosa. Né? Eu lembro aqui a Yara Velberg, por exemplo, que foi assassinada pela polícia e não pôde ser enterrada em Campo Santo durante um bom período, porque ela foi apresentada como suicida e não como assassinada. E Dom Paulo abre a catedral para receber um rabino, para receber uma autoridade islâmica, para receber uma autoridade evangélica, todas elas irmanadas naquela cerimônia de resgate da dignidade de uma pessoa que até em morte estava sendo violada pelo regime. Aqui nós vamos ver também imagens da morte de Santo Dias da Silva, um operário metalúrgico assassinado em 1979 na greve da Silvânia, uma greve de metalúrgicos, por um policial militar, e várias fotos de Dom Paulo com a Pastoral Operária, que foi uma instituição que recebeu dele o maior apoio. Né? Nós vamos ter aqui a memória da morte do Frei Tito de Alencar, dominicano, né, que se suicidou em Paris depois de perseguido pelas imagens da repressão ao longo de todo o seu exílio. Nós vamos ver aqui imagens de Dom Paulo, né, participando de eventos com autoridades internacionais, né, por exemplo, com Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, nessa militância internacional de denúncia do que acontecia no Brasil. Mas nós vamos ver também imagens do Dom Paulo como um grande líder religioso, de uma grande capacidade intelectual. Dom Paulo era doutor em teologia, era um especialista
né, no ensinamento dos grandes padres da igreja, da sua origem, né? Dom Paulo traduzia livros diretamente do grego, de várias línguas. Dom Paulo era uma figura intelectualmente fantástica, autor de muitíssimos livros, né? Mais de 50 livros. Uma pessoa que tinha uma espiritualidade impressionante, né? Que as pessoas, né, sentiam fluir dos seus gestos, né? Da sua vida, da sua boca, né? A envergadura dele, né? Dom Paulo era miudinho, mas vocês veem aí pelas fotos, né, como ele gostava de falar com as mãos todas abertas, os pés na ponta dos pés, né, ele se avolumava, né, ficava um gigante. Então essas imagens, elas mostram Dom Paulo também como inspirador de uma relação da fé com a vida, da fé com a transformação social, da fé com a política, da fé com os movimentos e as lutas sociais. E nesse sentido, ele marcou gerações de lideranças cristãs que foram preparadas na mesma toada, na mesma dimensão. E concluindo, nós vamos ver aqui uma fortíssima presença de Dom Paulo na relação com outras religiões, que foi muito bem destacado aqui pelo nosso companheiro Dauri. Dom Paulo era uma figura de proa no diálogo interreligioso, né? Era uma pessoa que valorizava aquilo que as várias denominações religiosas, as várias igrejas, as várias religiões traziam e aportavam à humanidade. E nesse sentido nós vamos ter aqui muitas imagens de Dom Paulo convivendo com lideranças religiosas de outras profissões de fé. E eu queria, talvez, de todas as memórias que a gente pode ter, né, foi muito bom dar a palavra às pessoas a partir das fotos, né? Alguns valorizavam Dom Paulo por ser corintiano, né? Tem fotos dele aqui com os símbolos do Corinthians. Dom Paulo, inclusive, um dos 50 livros que ele escreveu chama Corintiano Graças a Deus, né? Que mostra que também nem todo mundo é perfeito, né? E mostra Dom Paulo aqui com São Jorge, né? São Paulo comprou uma briga em defesa de São Jorge, né? Junto com os anglicanos, junto com outros, né? Porque havia lá uma comissão vaticana no tempo do Paulo VI que achava que tinha que tirar um pouco o São Jorge de cena, porque não estava muito comprovada ali as virtudes do santo e tal. Então, e o Dom Paulo foi lá e defendeu, né? Diz que o Paulo VI falou: quem sou eu para brigar com a Inglaterra e com o Corinthians, né? Essa é a lenda, né? Mas, enfim, né? As pessoas foram identificando aqui, né? Pessoas foram se vendo, né? Eu estou numa aqui, mas eu tenho muitos amigos que conviveram comigo na Pastoral de Juventude. Nós éramos da equipe do regional da CNBB, quando o Dom Paulo era o presidente do regional, né? Quando nós éramos deputados estaduais, Dom Paulo foi uma figura fundamental para a criação do Sistema Estadual de Direitos Humanos. Dom Paulo nos ajudou a aprovar a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, contra a obstrução de parlamentares da direita que não queriam que São Paulo tivesse uma comissão no seu poder legislativo. Dom Paulo apoiou a criação do Prêmio de Direitos Humanos da Assembleia, que nós demos o nome de Santo Dias da Silva, né? E ele foi o primeiro a receber o prêmio, né? Depois de instituído em 96. Dom Paulo foi um impulsionador, junto ao governador Mário Covas, do primeiro Programa Estadual de Direitos Humanos, quando nós, presidindo a conferência, aprovamos um documento que foi respeitado na íntegra pelo Covas, que assinou, não é? Tornando aquela conferência deliberativa. E Dom Paulo teve um papel, pela sua influência também que tinha. E nessa conferência, eu encerro dizendo, até pela múltipla presença de outras lideranças religiosas aqui, o momento em que, na abertura, as principais lideranças religiosas de direitos humanos estavam presentes. E o Rabino Sobel foi convidado para a mesa, né? Na mesa estava o Poder Legislativo, eu presidi a sessão, o Poder Executivo
e uma autoridade eclesiástica, que era Dom Paulo, cardeal arcebispo de São Paulo. E depois, dos lados, várias, não tinha representante evangélico, tinha representante judaico, né? E eu visualizei no plenário da Assembleia uma figura que nos ajudou muito também, que teve uma grande participação, que era a Mãe Silvia de Oxalá, uma representante das religiões de matriz africana. E chamei o cerimonial e falei, mas você não chamou a Mãe Silvia de Oxalá para a mesa? Ele falou, mas é que o cerimonial, o protocolo não permite, deputado, porque são autoridades eclesiásticas. Eu falei, mas ela é uma autoridade da religião dela, ela tem que estar aqui, né? Então, assim, pois é, mas infelizmente não é previsto no nosso protocolo esse convite. E aí o Dom Paulo estava ouvindo a conversa minha com o cerimoniário, e aí ele pegou no braço do cerimoniário e falou assim, meu amigo, se é por falta de cadeira, eu posso ceder a minha para a Mãe Silvia, né? E aí eu virei para o cerimoniário e falei, você vai me fazer passar essa vergonha? Eu vou ter que tirar o cardeal da mesa para você chamar a Mãe de Santo aqui para cima? E aí resolveu-se o problema, né? O cerimonial foi lá, puxou a Mãe Silvia para a mesa, e a hora que ela chegou, o Dom Paulo puxou a cadeira dele para o lado para enfiar a cadeira dela no lugar de honra, porque à direita do presidente, aliás, à esquerda do presidente fica o poder executivo e a autoridade eclesiástica à direita. Então ele botou a Mãe Silvia como a principal autoridade eclesiástica presente ali na abertura da conferência. Então essa sensibilidade que o Dom Paulo tinha, ela era profundamente marcante, né? E é por isso que a figura dele, embora seja uma autoridade católica, é reverenciada por tantos militantes de outras tradições religiosas que se veem também reconhecidas nele. Então eu queria concluir, Carlão, dizendo a você o seguinte, você que levanta e sustenta a bandeira dos direitos humanos aqui, como presidente da comissão da Câmara Municipal, que hoje o Dom Paulo ele também tem uma mensagem importantíssima nesse momento em que parece que está tudo desabando na nossa cabeça, né? Porque o lema dele como bispo, cada bispo escolhe um lema em latim, né? Quando é nomeado, aquele é a mensagem que resume o episcopado dele, né? E Dom Paulo escolheu em latim de esperança em esperança, é o lema de Dom Paulo, né? E eu diria que defender os direitos humanos hoje, nessas situações de trevas que nós estamos vivendo aí, né, de reversão de direitos que a classe trabalhadora, por exemplo, conquistou há décadas. Não são apenas políticas públicas que foram construídas nos últimos 14 anos que esse governo está destruindo. Está destruindo direitos que a classe operária lutou nos anos 20, conquistou nos anos 30, consolidou nos anos 40 e estão indo para o vinagre, né? Violações de direitos civis e políticos, nós que imaginávamos que a ditadura já era uma página virada e que nós não tínhamos mais direitos civis e políticos a preservar, que nós já estávamos na fase dos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, e a gente volta a essa prática de violação de direito de preso, de prisões arbitrárias, de julgamentos contrariando a prova dos autos. Então, é todo um processo de fechamento institucional que Dom Paulo também nos inspira a combater. E, por isso, acredito que a mensagem de esperança em esperança é aquela que ainda nos alimenta, né, a projetar um país diferente, onde os direitos humanos sejam uma realidade, né? E por isso que eu fico tão contente aqui de encontrar pessoas que também representam na sua trajetória, no seu compromisso, essa bandeira. Parabéns para nós, então, que pudemos estar aqui hoje, né, velando, zelando e referendando a memória de Dom Paulo nesse dia tão especial. Obrigado, Renato. Antes da gente ouvir aqui outras pessoas, eu queria chamar o Alexandre para que pudesse fazer uma saudação. O Alexandre nos pediu
para que pudesse ser o primeiro, Tem que voltar para o serviço. que ele tem que voltar para o trabalho. Não, pode ficar aí, vai tocando. Não, é. O microfone. Chega. Obrigado. Gente, primeiramente, boa tarde a todos. Eu peço desculpas já antecipadamente de sair. Na verdade, dizem sair a francesa, mas agora que já foi anunciado, não é mais tão a francesa assim, né? Mas para cumprir compromissos aí com o trabalho, né, até sendo servidor público, eu preciso prestar o meu trabalho junto à sociedade, mas também não podia deixar de estar comparecendo nesse evento tão importante, nessa homenagem ao Dom Paulo. Então, peço a licença de vocês, tá? Bom, eu estou aqui hoje em nome da comunidade Bahá'í, e esse texto foi escrito, na verdade, até pelo meu pai, e ele não pôde estar presente também por conta de agenda, mas ele escreve, então, homenagem da comunidade Bahá'í de Campinas à nobilíssima memória de Dom Paulo Evaristo Arnes. Estamos reunidos em memória de um grande homem, na esperança de que Deus lhes conceda recompensas indizíveis no mundo espiritual, e que a lembrança dele possa despertar em nós todos a nobreza, a coragem, a compaixão e a justiça que emanaram de sua vida. Apesar de Bahá'u'lláh ter abolido o sacerdócio em sua dispensação, são exaltadas algumas de suas palavras em relação a eles. Escreveu ele: respeitai os sacerdotes e sábios entre vós, aqueles cuja conduta esteja em harmonia com aquilo que professam, que não transgridam os limites impostos por Deus. Sabei vós que eles são as lâmpadas guias para os habitantes dos céus e da terra. Os que desprezam e desatentam os sacerdotes e sábios que vivem entre eles têm, em verdade, alterado o favor que Deus lhes concedeu. Graduado em História Antiga, Dom Paulo tinha uma perspicaz entendimento da história moderna, tendo sido um bastião da liberdade durante os anos de chumbo no Brasil. Com poucos, soube defender os perseguidos e atuar de forma concreta pela liberdade de expressão e de pensamento em um tempo em que isso era proibido. A celebração ecumênica que organizou junto ao rabino Henry Sobel e o pastor presbiteriano James Wright, em 75, para marcar um ano da morte do jornalista Vladimir Herzog, falecido nos porões da ditadura, fez mais pela desintegração do regime militar do que todos os ataques violentos que intentavam contra ele. Enfrentou a ditadura com oração, perspicácia, coragem e universalidade. Percebemos na vida de Dom Paulo o cumprimento de algumas das mais significativas injunções de Bahá'u'lláh àqueles que desejam levar uma vida nobre e se aproximar de Deus. Procuraremos evidenciar como Dom Paulo foi um devotado seguidor da trilha da santidade e da justiça, ilustrando alguns fatos de sua vida, como as palavras deixadas no século XIX por Bahá'u'lláh. Em sua atuação no campo da justiça e da liberdade, Dom Paulo nos faz recordar as palavras de Bahá'u'lláh quando ele escreveu: "Se como uma lâmpada para aqueles que andam nas trevas, se causa de júbilo para os entristecidos, um mar para o sequioso, um refúgio para o aflito, um apoio e defensor da vítima da opressão, se um lar para o estranho, um bálsamo para quem sofre, uma torre de força para o fugitivo." Dom Paulo visitava e protegia com
cardinalato os prisioneiros de consciência de regime. Garantiu que houvesse suficientes fotógrafos e repórteres na Praça da Sé. Inclusive, eu acho que a gente tem alguma dessas fotos aqui, né? Para impedir que a polícia atirasse contra os participantes da celebração ecumênica. Dedicou-se aos necessitados, aos pobres e aos desamparados, inclusive através do coração, da mente e dos braços de sua nobilíssima irmã, a senhora Zilda Arnes, falecida como mártir no Haiti. Ao sair da Sorbonne, como título de doutor em letras em 1950, foi transferido para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ficou responsável por 7 favelas, ou como preferia chamá-las, 7 morros. Lá cuidou de grandes e pequenos durante 10 anos. Ele relata: quando fui nomeado bispo para São Paulo, saindo de lá, chorei e disse: nunca mais vou ser tão feliz quanto fui aqui. Outra vez, vemos na caridade e compaixão de Dom Paulo aqueles excelentes conselhos que Deus dirige aos homens, conforme Bahá'u'lláh escreveu também. Ser generoso na prosperidade e grato no infortúnio. Ser digno da confiança de teu próximo, dirige-lhe um olhar alegre e amável. Ser um tesouro para o pobre e um conselheiro para o rico, respondendo ao apelo do necessitado e preserva a sagrada de tua promessa. Embora como bispo e cardeal em São Paulo, Dom Paulo tenha realizado ações que trariam a vanguarda da política brasileira e as luzes da mídia brasileira e estrangeira. Ele ainda mantinha a humildade do menino do interior, filho de imigrantes alemães, que somente usou seu primeiro sapato aos 8 anos de idade. Certa vez, um jornalista perguntou-lhe como o senhor se sentiu no ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog e qual é sua análise, depois de tantos anos, sobre aqueles dias que o Brasil viveu. Ele respondeu: não foram os dias mais impressionantes da minha vida. Quão bem esta avaliação retrata a essencial humildade de alma, sem a qual nenhum homem se agiganta. Bahá'u'lláh ressaltou: ninguém trates com injustiça e mostra toda a humildade a todos os homens. Dom Paulo se afirmava profundamente ecumênico e considerava seus amigos, os seguidores das demais religiões, considerava como companheiros de jornada judeus, protestantes e seguidores de outras religiões, que inclusive estão aqui presentes hoje. Ele considerava que a promoção da paz no mundo é intrinsecamente ecumênica e interreligiosa. Foi honrado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. No ato interreligioso em sua homenagem, em janeiro deste ano, representantes de várias religiões, cristãos e não cristãos, prestaram a ele sua homenagem. Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano, comentou na ocasião: Dom Paulo foi não somente aberto ao diálogo com as diversas comunidades cristãs, mas também as diversas religiões não cristãs. Promovia o diálogo de paz, o diálogo de participação de todos em função do bem-estar das pessoas e também da preservação da natureza. Dom Paulo conhecia a fé Bahá'í e admirava seus ensinamentos. Era amigo de membros da comunidade Bahá'í de São Paulo e sempre lhes atendeu uma simpatia desinteressada e amorosa. Quão bem esta postura enobrece sua lembrança, sua alma. Que bênção maior pode ter um homem nessa vida breve e passageira do que ser fonte de bem para a sociedade. Dom Paulo certamente foi gigante moral para nosso país, tão necessitado até mesmo de anões morais. Em sua independência de julgamento e opinião, chegou mesmo a discordar da própria Santa Sé
embora sempre tenha mantido um digno respeito eclesial. Dizia, pasmem, ser contra a obrigatoriedade do celibato e a favor de um celibato opcional. Como isso, coaduna com a exortação de Bahá'u'lláh que diz: ser imparcial em teu juízo e cauteloso no que dizes, que a integridade e a retidão designam todos os teus atos. Dom Paulo nunca deixou de ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos. Conseguia enfrentar assuntos espinhosos e falar sobre eles com equilíbrio e bondade. Mas sua verdadeira vocação sempre foi a caridade. Em seu nome em que ele se ergue as colunas paladinas da justiça e da ação social. Certa vez ele comentou: minha família sempre foi realmente o povão, sobretudo as crianças e os doentes. Aos domingos, quando o padre ia para o hospital visitar as enfermeiras onde estavam os doentes pobres. No hospital Santa Catarina diziam: dá para marcar no relógio quando chega o Frei Evaristo, meu nome religioso. Depois, quando fiquei bispo, adotei de novo o meu nome de batismo, Paulo, antes de Evaristo. Então, quando eu passava pelos quartos dos doentes pobres, todos eles gritavam: Frei Evaristo, olha aqui, eu também estou doente. Que belíssimo, né? Em 2014, 2 anos antes de sua morte, Dom Paulo confidenciou que nunca pensava na morte quando mais jovem. Sempre atarefado com o trabalho pastoral, com a arquidiocese e com a escrita, publicou mais de 50 livros, como mencionado aqui. Não tinha tempo para isso, porém percebeu uma mudança profunda com a idade. Disse ele: nunca pensei na morte, que era para mim uma coisa distante. Hoje eu penso muitas vezes nela. Penso com amor, que essas coisas incômodas da terra vão acabar, que não posso mais fazer tudo o que gostaria de fazer. Por exemplo, escrevi mais de 50 livros, mas é difícil escrever agora um livro que seja original, que satisfaça totalmente. Mesmo escrevendo todos os dias, falando 2 vezes por dia em rádio, sinto que não sou mais o mesmo. Então chega um momento em que a gente pensa: tá bom, Deus, já chega, pode me chamar, porque lá em cima é muito melhor do que aqui. João 23 dizia: os meus amigos na eternidade estão dizendo: venha, Joãozinho, aqui está muito mais bonito do que aí embaixo. Que belíssima referência. Quão bem estava a vida gigante seguindo os seus passos do Senhor Jesus. Quão bem espelhou os ensinamentos imortais de todas as religiões mundiais, que somente pregam o bem, o amor e a paz. Quão bem refletiu as seguintes palavras iluminadas de Bahá'u'lláh: para o cego deves tu ser os olhos, e para os pés dos errantes uma luz que guie. Ser um adorno para o semblante da verdade, uma coroa para a fronte da fidelidade, um pilar do templo da retidão, um alento de vida para o corpo da humanidade, uma insígnia das hostes da justiça, um lumiar sobre o horizonte da virtude, um orvalho para o solo do coração humano, uma arca no oceano do conhecimento, um sol no céu da bondade, uma joia no diadema da sabedoria, uma luz radiante no firmamento de tua geração, um fruto na árvore da humildade. Obrigado, queridos. Muito obrigado. A gente até gostaria de ficar com uma cópia, se puder nos fornecer, para que nós possamos também reproduzir e saborear isso com as... Ah, também. Com certeza.
Eu queria, então, antes de pedir para uma homenagem também ao doutor Ademir, pudesse fazer uma saudação, eu gostaria de o doutor Ademir também pudesse fazer a sua homenagem. Só que antes, doutor Ademir, nós queríamos passar aqui para as entidades, para as paróquias que receberam a nossa exposição, nós queríamos aqui fazer uma entrega de um certificado, né? Então, pediria que os nossos convidados, nossos palestrantes aqui, pudessem fazer a entrega do certificado a essas entidades que eu vou chamar aqui. Chamaria aqui, inicialmente, a Paróquia Divino Salvador. Pediria para o doutor Ademir entregar. Aqui a Universidade de São Francisco, na pessoa da professora Adelaide. E o Centro de Pastoral Pio XII, aqui na pessoa do Padre Ferraro. E nós ainda tivemos a justificativa de outros locais que não puderam estar aqui hoje, mas nós vamos estar enviando esse certificado. Aí, depois da doutora Ademir, depois da sua homenagem, nós abriremos aqui para outras pessoas puderem falar. Doutora Ademir. Boa tarde a todos, né? Boa tarde à mesa, vereador Carlão, né? Nosso amigo que preside essa sessão. O nosso deputado, eterno deputado Renato Simões, nosso amigo, também presidente dessa... O senhor foi presidente dessa comissão aqui nessa Câmara, né? Não, só na Assembleia. Na Assembleia. Mas nós tivemos a oportunidade, através da Soca Gakkai, de acompanhar os vossos trabalhos lá na comissão, na implantação do sistema aí estadual de direitos humanos, né, ao longo de todo o tempo. Então, a gente agradece muito vossa presença aqui nessa mesa, né, abrilhantando essa tarde para nós. E o nosso amigo Mustafa, nosso companheiro aí de várias batalhas e que, neste momento, além da fé Bahá'í, dessa narrativa aqui, memorável da relação com o homenageado, né, Dom Evaristo Arnes, também preside a URI, né, que congrega todas essas, né, organizações religiosas em prol da paz. Então, em nome da Soca Gakkai Internacional, que está aqui no Brasil desde 1960, né, que professa o budismo de Nichiren Daishonin, e tem lá no artigo 7, que é a profissão da paz entre as religiões, a harmonia entre as religiões. Então, independente das dificuldades, das correrias, eu não poderia deixar de participar desta homenagem, sabe, de trazer aqui
as nossas congratulações, as nossas reverências a tudo que foi falado nessa mesa aqui, né, do que significou Dom Evaristo Arnes. Eu era ainda jovem na época da ditadura, mas a gente lembra que Dom Evaristo Arnes era como se diz, ele era o guarda-chuva, né? Era o guarda-chuva de todos ali naquela Catedral da Sé, né? Em todos os lugares, né, que tinha um oprimido, que tinha, quer dizer, a ditadura com aqueles, né, os anos de chumbo, mas o Dom Evaristo era uma voz respeitada. Então, quer dizer, para nós é uma grande alegria. E eu gostaria, assim, de encerrar as minhas palavras, porque não tem, dentro do que foi dito, do que a gente conhece, não tem muito, né, mais o que falar. Né? Eu gostaria de encerrar com um mantra, né, que nós professamos, e que esse mantra chama-se, Nam Myoho Renge Kyo. Então, eu gostaria que a gente treinasse um minutinho, né, e a gente fizesse pelo menos um minuto esse mantra, né? Esse mantra ele tem a capacidade de atingir 7 gerações para frente e 7 gerações para trás. Com certeza, o Dom Evaristo está nesse universo aqui. Então, é Nam, todos comigo, Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Então, agora, para entoar, né, eu vou começar e aí vocês me acompanham, né? Nam-myoho Renge Kyo, 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 Nam-myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado por essa participação e por essa tarde memorável que estamos vivenciando. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ademir. Eu abriria, então, para outras manifestações. Né? Inicialmente, queria convidar o padre Ferraro para que pudesse fazer também a sua homenagem, mas está aberto para as pessoas que quiserem se manifestar. Fazer uma fala aqui. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Bom, a minha convivência com Dom Paulo foi durante muitos anos, né? Por ser professor na faculdade que ele era o diretor, era o responsável. Há muitas presenças de Dom Paulo. Eu vou retomar 4 que para mim foram significativas e mostram exatamente o perfil deste homem, né? Que no meu modo de ver, ele era o profeta da palavra certa na hora certa. Então, em todas as suas comunicações, como o Renato já apontou, um homem preparadíssimo. No entanto, ele jamais fazia uma afirmação sem antes consultar uma pessoa especializada naquele determinado assunto. Se o assunto era economia, ele se dirigia a um economista. Se o problema era jurídico, ele iria a um juiz. Se era um problema teológico, ele recorria a um teólogo exegeta. Então, era sempre uma palavra, vamos dizer assim, gabaritada. Então, isso dava para ele uma autoridade moral muito grande. Então, eu cito esses 4 pontos que, para mim, me marcaram. Primeiro, em 1989, na ocupação lá em Promissão, a 600 quilômetros de Campinas, né? Pelas 4 horas da tarde, chega um Santana preto no meio da poeira. E quem que desce deste Santana? Dom Paulo Evaristo. Fez 600 quilômetros
para dizer àquelas pessoas, né, que eles tinham direito à terra. Ficou lá uns 40 minutos, pegou o carro e voltou para São Paulo. Então, sendo arcebispo de São Paulo, né, fazer 600 quilômetros para reforçar o trabalho e o direito à terra, como o Carlão falou. A terra é um direito de todos. Outro dado importante, né? Na periferia de São Paulo, 3 horas da tarde, numa comunidade periférica, um grupo de catequistas, portanto, gente simples, né? Quem que chega lá? Dom Paulo Evaristo. Mostrando a importância fundamental do trabalho da base. O dado importantíssimo, quando ele era bispo auxiliar de São Paulo, ele foi ao Tiradentes para visitar os padres presos e ele foi impedido. 4 dias depois, ele foi nomeado arcebispo metropolitano de São Paulo. Aí ele voltou à prisão e entrou para visitar os padres. Então, enfrentando toda a agressividade deste período. E outro dado importantíssimo, né, nas primeiras greves de 1980, 79, 80, ele escreve uma carta pública assinada por todos os bispos auxiliares dele para defender o direito à greve dos trabalhadores, ainda em 1980. Então, este é o perfil deste homem, né, que nos dá, como disse o Renato, não só a perspectiva do passado, mas nos aponta na necessidade do futuro. Por isso é importante o lema dele, né? Que em latim dá um sabor muito grande para quem estudou latim, né? Ele fala de spe in spem. Então, é do ablativo para o acusativo, dizendo assim, de esperança, para a esperança, em esperança de futuro. Então, espero que a vida, a obra, as falas de Dom Paulo possam nos ajudar a levar adiante a defesa dos direitos humanos, todos os direitos, né? Que, como já foi dito aqui, têm raízes, como dizem alguns, né, legítimas. Se a gente toma o Corão, lá elas estão. Se tomam os princípios da fé Bahá'í, lá estão. Se tomamos o Primeiro Testamento, lá estão. O Segundo Testamento, idem. Se vamos às religiões de raiz africana, lá estão, né? Então, são direitos legítimos. Eles se tornaram, como o Renato falou, no processo histórico, direitos legais. Tanto é verdade que na nossa Constituição, lá eles estão. Mas nós precisamos fazer a luta de Dom Paulo, que é torná-los reais. Então, direitos legítimos, direitos legais, direitos reais. Eu penso que esta é a nossa batalha, que continuamos no caminho de Dom Paulo. Obrigado. Então, está aberto. A palavra para outras manifestações. Enquanto ninguém ergue o dedinho, eu só queria lembrar, no dia 21 de janeiro de 2018, que é o dia de combate à intolerância religiosa, e nós vamos estar nos encontrando novamente, né, com todas as religiões aqui, no dia 18, para que a gente possa fazer um grande debate nesse dia, um grande encontro com o objetivo de combater a luta por intolerância religiosa, ajudar nessa luta, né, não combater, mas ajudar nessa luta de combate à intolerância e também por uma cultura de paz, que é aquilo que todos nós buscamos, né, combater o ódio nas relações entre as pessoas. Então, dia 18 de janeiro vai acontecer
né, essa luta. Vai ser lá na Fazenda Roseira, mas a gente vai estar falando com todos, mandando convite para aqueles e aquelas que puderem participar. Então, está aberto para quem... Dene. Vou falar em pé mesmo. Boa tarde a todos. Parabéns, Carlão, pela iniciativa. Parabéns a todos que falaram e que vieram prestigiar esse momento importante. Meu nome é Dene, eu sou sociólogo, participo também do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e componho aí o mandato do vereador Carlão. Eu aprendi muito sobre Dom Paulo, tive a oportunidade de participar das 7 exposições e vi muitos depoimentos nesses encontros, né? De forma que enriqueceu bastante a minha história de vida e a minha admiração que eu já tinha por ele. Mas eu quero me arriscar a fazer uma breve reflexão teológica aqui, apesar de não ser líder religioso nenhum, e o Ferraro me corrija se eu estiver errado. Mas eu penso o seguinte, que Deus, para os cristãos, ele se revela de muitas formas, mas de modo especial em Jesus Cristo, né, no seu Filho. E Jesus Cristo, ele é a cabeça de uma igreja, que, se compreendida de uma forma ampla, pode ser entendida como povo de Deus presente na história, forma como Dom Paulo compreendia. E todos aqueles de boa vontade, né, que se dispõem a fazer o bem pela humanidade, têm amor a Deus e amor ao próximo. Então, essa revelação de Deus, uma vez encarnada em Jesus Cristo na história, ela vai se dando na história da humanidade. E ele vai se revelando. E nós vamos conhecendo a ele e, consequentemente, conhecendo mais a nós mesmos. E o que é bom. E, nesse processo, Dom Paulo contribuiu demais. Porque ele mostrou para a humanidade como ela podia enfrentar os seus problemas e apontou causas, né? E fez a defesa dos direitos humanos e lutou pelos pobres, contra a ditadura, em defesa do sem terra e tanto, e com isso ele foi revelando a face de Deus para todos nós. E eu acho que o desafio nosso hoje é enxergar, né, ver os sinais dos tempos. Qual é a face de Deus nos dias de hoje? Como nós podemos nos apropriar dessa presença de Deus na história e transformar a realidade para melhor? E aí eu citaria a última encíclica do Papa Francisco, né, Laudato Si, onde ele faz um apanhado de desafios para a humanidade. Tem um eixo ambiental, mas ela se desdobra em inúmeros pontos, né, aonde vai, inclusive, levantando alguns elementos na área de direitos humanos que não estavam presentes ainda na época de Dom Paulo, como a questão racial, a questão ambiental, a desigualdade tremenda que vem se apresentando hoje, né? E aí, quando a gente vê os problemas que nós estamos assistindo hoje, como, por exemplo, quarta revolução industrial, estado mínimo, pobreza extrema, né? E aí fica claro para a gente se posicionar hoje e descobrir qual é essa vontade de Deus para nós hoje, né? Que eu acho que é justamente essa luta dos direitos humanos, tendo em vista essa compreensão mais ampla, que é a habitação, a saúde, a igualdade, a luta em defesa da natureza. Então, eu acredito que Dom Paulo, ele, naquela época, ele sinalizou a esse respeito, e hoje é nosso dever pegar essa bandeira e tocar ela um pouquinho mais adiante, fortalecidos, né, por essa exposição e por todas essas falas que a gente teve a oportunidade de presenciar. Obrigado, Dene. Mais alguém? Por favor, Ademir. Não, por favor, está sendo gravado, é importante que a gente registre. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, né, de ter convidado. Eu sou da Pastoral Carcerária, né? E estou aqui acompanhado também da Francisca, que é a Tita, onde nós todos os sábados fazemos a visita na penitenciária feminina. E então a gente vive momentos assim no sistema penitenciário, se deve acompanhar pela imprensa, né? O caos que se encontra, né? Nós temos uma população em torno em torno de 12 mil reeducandos aqui no nosso Carandiru Caipira, né, que eles falam, e em torno de 6 mil vagas.
Então, realmente, é uma situação que a gente vê, e tem muito a ver, quando se fala de Dom Paulo Evaristo, né? A questão dos direitos humanos. E nós, aliás, todas as pessoas que estão, assim, que são, como que eu diria, que praticam os direitos humanos, são ativistas, né? Tem diversas formas de expressar, eles são até hostilizadas, né? É complicado. Você vai você está no clube, você está no vestiário, se trocando, você escuta cada coisa assim que se você abrir a boca, você acaba sendo expulso dali, né? E, então é muito gostoso quando essas iniciativas de poder vir aqui discutir, né, de poder, que nem muito bem o padre Ferraro, né, de dar esperança à esperança, né. Ontem eu tive uma reunião na penitenciária feminina em Campinas, onde nós estivemos juntos lá, e eu senti como represália a visita que nós fizemos lá, né. Veio lá a diretora e já impondo uma série de proibições de coisas que a gente vinha fazendo. Nós estamos impedidos, né, pelo fato de sermos religiosos, né, levar a mensagem do Evangelho, de se limitar só à palavra, só aquilo que está você não pode pegar ligar você não pode pegar o telefone e ligar para a mãe. É muito comum, né, a pessoa que está ali abandonada, você ligar para o pai, para o irmão, para a mãe, olha, a fulana lá está com saudade, vai lá, manda uma carta para ela. São coisas, né, que não tem nada, não oferece risco nenhum, né? Estamos impedidos, né? E o Carlão esteve lá, a Lourdinha também esteve lá, sentiu na pele o que a gente está vivendo. E a sociedade, ela põe uma cortina na frente, né? Então, é isso, essa mensagem que eu queria compartilhar. São poucas as pessoas que ouvem e muito menos as que gostam, né? Então, e também, em relação a Dom Paulo Evaristo Arnes, eu aprendi um pouco de Dom Paulo, foi nos anos 70, né? Quando eu ingressei na faculdade, tinha lá um professor de sociologia, porque até então a gente vinha lá, era só curtir Roberto Carlos, programa do Silvio Santos, a gente era totalmente aleatório, assim, né, alienado, não sabíamos de nada. E, de repente, vem lá o Dom Paulo, então é uma pessoa que eu tenho assim, muita já li livros dele, acompanho, e é um referencial, e parabenizo a iniciativa. Deveria ser muito mais, devia ser matéria de escola, isso daí. Obrigado. Por favor. Está gravando. Carlão, Renato, obrigado pelo convite, né? Nós temos uma convivência muito grande na Frente Brasil Popular. Meu nome é Legene, eu sou do Comitê Municipal do Partido Comunista do Brasil. E fui designado para vir representar a direção aqui pela nossa presidente Márcia. Parabenizá-lo. Contar um pouco assim rapidamente a história. A minha é parecida com a do Ferraro. Ele fala que entrou em 75, eu também virei comunista em 75, né? Então nós temos 42 anos de janela, né? Foi no ano que eu conheci Dom Paulo na organização da missa do Herzog na Sé. Eu era estudante de engenharia antes de fazer ciências sociais e nós mobilizamos, né? Então foi um fato que marcou muito. Mas a minha trajetória no PCdoB tem muita ligação com a igreja, todo mundo aqui, os mais antigos, não necessariamente velhos, lembro do movimento contra a caristia. Nós fizemos junto. Em 78, nosso partido, no antigo MDB, só tinha MDB, nós lançamos um federal Aurélio Pérez e não lançamos estaduais, não só porque nós éramos fracos, mas também porque tinham que fazer alianças, e a preferencial foi com o Irma Passoni, né? Fernando Moraes, claro, Bragado, teve vários aí que a gente dobrou, mas a Irma era preferencial. Em 80 surge o PT. E nós traçamos uma estratégia, porque o Partido Comunista não seria legalizado. Entendemos que fosse melhor continuar no PMDB como um partido mais frente. Aí não ficamos muito próximos, mas voltamos a nos aproximar em 88, com a coligação Partidos do Povo com a Irundina, do saudoso João Amazonas. Ele é que chancelou aquela coligação. De 89 para cá, 7 eleições presidenciais, não teve um partido tão fiel na questão da aliança. Nos estados e nos municípios, isso varia um pouco. Eu sei que aqui em Campinas eu passei 30 anos fora,
aqui também não é. Mas nós vamos voltar a atuar junto em função da perspectiva da Frente Brasil Popular ser um instrumento estratégico para a transformação nesse país. Um abraço dos comunistas e lembrar que a liberdade religiosa nesse país foi da bancada comunista na Constituinte de 46. Nós é que defendemos a liberdade religiosa. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria chamar o Pai Joãozinho para fazer a sua homenagem aqui também. Bom, boa tarde, gente. Obrigado, Carlão, pelo convite. Renato, parabéns pela exposição, pela ideia, muito importante. Hoje eu estava pensando, sentado ali, vendo vocês conversarem sobre a religião. Infelizmente, né, na gente de matriz africana vive uma realidade um pouco diferente. Estamos sofrendo agressões, somos atacados, difamados, mas estamos lá, estamos fortes, contamos com vocês, levando nossa mensagem para as suas igrejas. Mas o que eu levo hoje, Mustafa, é um presente seu. Eu tenho acompanhado há uns 3, 4 anos com você, né? E hoje você falou uma frase muito importante que eu vou levar para mim e peço que vocês levem também para vocês. Tem muito mais coisas parecidas do que diferenças na religião, muito mais coisas iguais do que diferenças. É isso. Todas levam a mesma mensagem, são muito parecidas e deixa a diferença de lado, é a melhor coisa a fazer. Obrigado, gente. Muito obrigado. Mais alguém? Eu só queria aproveitar a deixa com o Pai Joãozinho, aquilo que uma vez o Dom Paulo me ensinou, ele praticou de uma maneira tão brilhante. Ele convidou a minha esposa e a Salete para participarmos de uma cerimônia no terreiro dele. É aquilo que o Dom Paulo falava, que além de respeito, a gente tem que ter admiração. Gente, foi tão bonito o que eu vi. Eu sou de uma origem totalmente diferente. Os meus estudos, eu estudei engenharia, depois estudei direito. Nunca tinha tido contato com uma religião de matriz africana, apesar de ser da URI, a gente conhece, a gente ouve, etc. Mas participar efetivamente, eu achei lindo. E eu lembrei na hora a história de Dom Paulo, de que a gente tem que admirar a beleza que existe nas outras religiões. E o Pai Joãozinho me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Então eu vou devolver aqui para a mesa para a gente fazer as... Pois não. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Márcia Molina. Fiquei meio incomodada de nenhuma mulher falar, então vou falar. É uma saudação muito especial ao mandato do Carlão por essa homenagem a Dom Paulo. Homenagear Dom Paulo é homenagear a luta pelos direitos humanos. Acho que ninguém representa tão bem essa luta quanto Dom Paulo. E eu achei muito interessante que várias das pessoas que falaram da história de Dom Paulo e não se repetiram, né? Dom Paulo tem uma história tão rica que é possível que 6, 7, 8 pessoas narrem fatos da história dele e a gente se encante com ela, e são outros fatos diferenciados de tão rica que é a sua história. Eu fico pensando o que Dom Paulo falaria do momento atual se estivesse vivo, né? Como é que ele olharia o golpe? Hoje a Dilma está fazendo 70 anos, quero fazer uma homenagem à nossa presidenta deposta, que sofreu uma das maiores violências, né? De ter 54 milhões de votos roubados pelos golpistas. E o que falaria Dom Paulo do retrocesso dos direitos que nós estamos sofrendo? Então, eu acho que fazer essa homenagem, Carlão, ao Dom Paulo é relembrar sua história, relembrar que temos história, que temos conquistas, né? E você, com essa exposição, nos deu oportunidade de discutir isso com muitas pessoas. Acho que isso é resistir ao golpe. Resistir ao golpe são atos, são atitudes, e essa é uma grande atitude de resistência ao golpe. Parabéns.
Obrigado, Márcia. Então, antes de nós irmos para o encerramento, passaria aqui para que a mesa pudesse fazer a palavra final aqui da mesa e nós vamos encaminhar para o encerramento. Achei muito bom que a Márcia tenha falado, porque se vocês olharem as fotos, Dom Paulo vivia cercado de mulheres. Dom Paulo era uma figura que defendia uma teologia que se abrisse à participação das mulheres em todos os níveis da vida eclesiástica, né? E talvez toda essa né, ele vem de uma família, né? Tem várias fotos da família, tem uma foto bem na minha frente aqui, que eu mandei para o Suplicy. O Suplicy falou, tem essa foto na parede de casa, porque está a mãe do Suplicy e as irmãs do Dom Paulo, né, conversando. E Dom Paulo vem de uma família que tinha uma forte presença de mulheres. Então ele sempre falava, sempre mencionava nas suas homilias, nos seus discursos, ele sempre dava um jeito de referenciar. E você vê que ele morreu cercado de mulheres, né? Porque quem vivia com ele, cuidava dele e os acompanhava eram as religiosas ali na casa em que ele se recolheu, depois de já adoentado também, né? E ele sempre tinha uma palavra, vamos dizer assim, de encorajamento às teses de vanguarda. Mesmo quando a gente não tinha condições efetivas pela correlação de forças na igreja, né, defender teses de vanguarda. Alguém mencionou aqui a posição dele sobre o celibato opcional, sobre o Ministério das Mulheres. Né, quando ele não podia defender, ele encorajava. E eu passei uma dessas muito claramente, né, quando nós fizemos um documento da reconstrução da Pastoral da Juventude, depois da ditadura, né, o que tinha de trabalho da igreja com a juventude nos anos 60, aquela ação católica e tal, foi dizimada, né, perseguida, muitos mortos, muitos desaparecidos. E em 73, 74, a igreja começa a recompor a sua política de organização da juventude, né? E eu entrei nessa aí lá para 77, 78, eu fui da equipe que preparou um documento chamado Princípios e Diretrizes da Pastoral da Juventude, que era um documento de vanguarda, era um documento que expressava um compromisso da igreja com a transformação social, organizava a juventude católica por meios específicos, né? Incentivava os jovens estudantes, os jovens trabalhadores rurais, os jovens operários a assumir a luta, né, nos seus organismos intermediários, que a gente chamava, né, os seus sindicatos, sua associação, ocupação da terra e tal. E esse documento enfrentou uma forte reação dentro da igreja, né? Ele foi aprovado numa assembleia em que os leigos tinham também direito de participar e votar, mas os bispos pediram uma reunião à parte, estavam preocupados ali com o conteúdo da coisa. E o Dom Paulo e o Dom Angélico, que era um bispo auxiliar dele, ficavam então toreando, né? Toreando os bispos e encontraram um jeito de garantir que o documento fosse aprovado. Já que vocês estão questionando que está faltando muita coisa e tal, em vez de princípios e diretrizes da Pastoral da Juventude, vamos chamar assim, alguns princípios e diretrizes da Pastoral da Juventude. Depois a gente põe o resto, né? E nós aprovamos, né? E aqui nós temos alguns membros da equipe que estão aqui em fotos bem antigas, né? Não estou achando aqui a irmã Eunice. Mas nós começamos a organizar cursos com esse documento nas várias dioceses. E um bispo lá do Vale do Paraíba nos denunciou para o Vaticano, dizendo que tinha um seminarista de Campinas e uma freira de Ribeirão Preto que estavam ensinando marxismo para os jovens lá da diocese dele e tal, e que a Pastoral de Juventude estava infestada de comunista, né? Isso deu uma boa repercussão, assim, né? O Ferrado também aqui poderia contar histórias do Dom Paulo defendendo, né, os teólogos da libertação, que foram também censurados pelo Vaticano, né? E o Dom Paulo, então, nessa questão das mulheres, na questão da participação, o ano que vem é ano do laicato, né? Dom Paulo tinha uma posição fechada em relação ao protagonismo dos leigos, da necessidade de leigos e leigas atuarem na política, de participarem da gestão e não só
do uso, vamos dizer assim, de bens religiosos, né? Então, essa postura de Dom Paulo sempre foi, quando ele não podia encarar a defesa, ele incentivava que se fizesse, e ele sempre era um cara aberto ao novo, né? E acho que isso nós estamos sentindo um pouco a diferença do pontificado do Papa Francisco, porque a gente começa a ver também que não é só a repetição do velho, que também a experiência do novo é legítima e é fundamental para o aprimoramento do processo civilizatório e também da própria religião, né? Então, acho que nesse sentido foi muito bom que você tenha falado, né? E que a gente pudesse, ao final aí, percorrer essas fotos e tal e conversar um pouco sobre elas, porque com certeza Dom Paulo é aquele que nos projeta para frente, né? Sempre tinha uma palavra de segura um pouco aqui, mas vai em frente, né? Nunca era uma pessoa que dizia assim, não inove, não transgrida, né? Vai com calma, mas siga em frente, né? Essa é a imagem que eu tenho de Dom Paulo, de Dom Helder também. A gente podia fazer outro debate sobre cada um desses bispos tão importantes daquela época, né? Cada um deles, a seu modo, contribuiu para o avanço e para o progresso do nosso país e principalmente das classes mais pobres, dos mais explorados e oprimidos. Obrigado, Renato. Mustafa? Como sempre, eu quero fazer uma prece de bem-aventurança. Bem-aventurado era Dom Paulo. E a prece diz: bem-aventurado é o lugar, a casa ou o coração, e bem-aventurada é a cidade, a montanha, o refúgio, a caverna, o vale, o prado, a ilha, onde se haja feito menção de Deus e celebrado o seu louvor. Então, eu queria agradecer a presença aqui de todos, de todas, agradecer a oportunidade do espaço cedido para a nossa exposição e desejar a todos um grande Natal, um ano novo com muita perspectiva aí de transformação e de luta, e que nós possamos, em 2018, estar podendo buscar outros caminhos para que a gente possa reforçar essa luta de direitos humanos aqui na nossa cidade, para que a gente possa fazer com que o mundo tenha mais paz, menos violência, mais tolerância, e que, para isso, a bandeira de direitos humanos, com certeza, vai ser a nossa ferramenta nos próximos dias. Um abraço a todos e agradeço pela presença.